Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo de análise combinatória. Na aula passada a gente fez uma introdução a esse assunto, vendo ali o que a gente chama de princípio fundamental da contagem, com aquele conceito de princípio multiplicativo, onde eu enumero possibilidades em cada um dos eventos e multiplico essas possibilidades. Hoje a gente vai ver alguns casos bem específicos, alguns casos importantes de problemas de análise combinatória, problemas de contagem que podem ser trabalhados de uma maneira bem específica. E a gente vai ter que analisar esses casos e entender quais são as características de cada um deles. Vamos lá então. Primeira situação que a gente vai ver é o que a gente chama de anagrama. O que é um anagrama? É quando a gente troca a ordem das letras que formam uma palavra para obter uma outra palavra, seja essa palavra com significado ou não, seja ela pronunciável ou não, ok? Cada palavra nova que eu consigo formar trocando as letras de uma determinada palavra é o que eu vou chamar de anagrama. Por exemplo, a palavra amor tem 4 letrinhas. Quantos anagramas eu consigo escrever com a palavra amor? A própria palavra amor é um anagrama, ok? Se eu trocar aqui o O e o A e escrever Omar, vai ser um outro anagrama. Se eu trocar o M e o R, Aron, vai ser outro anagrama. Se eu escrever de trás para frente, R-O-M-A, Roma, é outro anagrama. Mas quantos eu posso fazer então? Eu tenho que pensar nas decisões que eu tenho que tomar. Eu tenho 4 letras. Eu preciso definir quem vai ser a primeira letra, quem vai ser a segunda letra, quem vai ser a terceira letra, quem vai ser a quarta letra. Como ainda estou falando de poucas possibilidades, relativamente poucas possibilidades, eu vou mostrar para vocês a árvore de possibilidades desses anagramas, tá ok? Eu vou fazer a escolha da primeira letra, 4 possibilidades, a segunda letra, 3 possibilidades, a terceira letra, 2 possibilidades, e a quarta letra, 1 possibilidade. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. Querem ver eles? Tá aqui, ó. Escolhe a primeira letra, A, M ou R. Se eu escolhi A para a primeira, eu não posso escolher mais o A, então para a segunda letra eu tenho M, O ou R. Se eu escolhi o A e o M, eu tenho O ou R para a terceira. Se eu escolhi A, M, O, R vai ser a minha quarta letra. Se eu escolhi A, M, R, O vai ser a quarta letra. E aqui estão os 24 anagramas. Lembra que eu já falei na aula passada, só vai trabalhar com árvore de possibilidades em situações pequenas. Na minha opinião, 24 já é uma situação muito grande para ficar desenhando árvore. Tá? Só mostrei aqui porque eu tinha isso aqui já preparado para vocês. Cada um desses anagramas é o que a gente chama de permutação simples das letras da palavra amor. Então o conceito que a gente vai trabalhar primeiro na aula de hoje é esse conceito de permutação simples, tá ok? Então, de uma permutação para outra, os elementos são sempre os mesmos. O que muda? A posição onde eles estão. Então se eu pego aqui, ó, A-M-O-R, mas se eu pegar O-R-M-A, Orma, é um outro anagrama. São as mesmas 4 letras escritas numa outra posição. Beleza? Vamos lá, vamos então entender essa ideia de permutação. Significa trocar a ordem, permutar. Né? Lembra até, esse conceito de permuta você vê em outras disciplinas. Né? Lá na história, por exemplo, como que se fazia o comércio antigamente? Na base da permuta. Você trocava um produto por outro produto. Ok? Permuta é troca. Então é trocar a ordem dos elementos com a finalidade de obter uma nova configuração, uma nova estrutura, uma nova sequência. Beleza? Então vamos lá. Dado um conjunto de n elementos, chama-se permutação simples dos n elementos qualquer agrupamento ordenado, qualquer sequência desses n elementos. A gente vai representar por P de n, assim com nzinho subscrito aqui, tá? Aqui é um índice. Esse n é a quantidade de elementos que você tem. E como que você vai calcular isso? Pensa comigo. Você tem n elementos para a primeira posição, n menos 1 elementos para a segunda posição, n menos 2 elementos na terceira posição e assim por diante. Até que lá na penúltima posição você vai ter 2 opções e na última posição unicamente aquele elemento que sobrou.
Isso aqui é o fatorial de n, certinho. Então a permutação de n elementos é sempre o fatorial de n. Vamos fazer um exemplo para entender? Olha lá, numa van com 9 assentos, viajarão 8 passageiros e o motorista. De quantos modos distintos os 8 passageiros podem ocupar os assentos do veículo? Veja, cada assento é diferente um do outro. São 9 assentos, o motorista vai estar no dele e ele não vai sair do lugar dele. Os outros 8 são passageiros, o motorista é um único, então ele não muda. Mas os outros 8 assentos, eles estão em posições específicas. E se eu trocar 2 pessoas de lugar, já é uma configuração nova, já é uma maneira diferente de ocupar os assentos. Então eu tenho que permutar os 8 passageiros. Permutação de 8? 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Se você olhar aí na sua calculadora científica, você vai ver um botãozinho x fatorial. O x com esse símbolo aqui, com o ponto de exclamação do lado. Então você calcula direto o fatorial fazendo, clica no 8, clica no x fatorial, dá o igual, ele já vai te dar o valor desse fatorial, tá bom? Use a científica. 8 fatorial são 40.320 modos. Só 8 pessoas. Eu consigo formar 40.320 configurações diferentes de assentar nesse veículo. Olha só, se eu tirasse todo mundo do veículo, os 8 passageiros, deixa o motorista lá, tira os 8 passageiros, quantas filas eu consigo formar com essas 8 pessoas? 40.320. Esquece as pessoas. Eu peguei 8 livros diferentes e eu vou empilhar os livros. Quantas pilhas diferentes eu consigo formar com esses 8 livros? 40.320. Esquece os livros. Eu quero retirar 8 cartas de um baralho, as mesmas 8 cartas de um baralho. De quantas maneiras eu posso retirar essas mesmas 8 cartas, em quantas sequências diferentes? 40.320. Sempre que eu tiver 8 elementos para fazer a permutação, a quantidade vai ser 8 fatorial. Vai ser a mesma quantidade. Beleza? Vamos lá, mais um exemplo. Olha só. Considerando os anagramas da palavra editar, quantos apresentam as letras T, A, R juntas e nessa ordem? Então agora ele não quer qualquer anagrama da palavra editar. Ele quer anagramas da palavra editar onde tar, T-A-R, aparecem juntas e nessa sequência. Editar é uma. Pode ser editar e o i depois. Pode ser tar, edi e assim por diante. Então, nesta palavra editar, eu vou pegar o tar e eu vou formar um bloco. E esse bloco eu não vou desmontar. Eu não vou mexer nele. Eu vou permutar o bloco com as outras 3 letras. E aí eu te pergunto, quantos elementos então eu tenho para permutar? 4 elementos. O bloco mais 3 letras. Eu posso fazer E bloco DI, I bloco DE, ID bloco I, desculpa, né? Mas eu vou permutar 4 elementos. Então, permutação de 4, 4 fatorial. Joga na calculadora, ou faz 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. Então, 24 anagramas da palavra editar tem as letras T-A-R juntas e nessa ordem. Mas e se eu só quisesse que elas estivessem juntas e permitisse trocar a ordem dentro do bloco? Então a palavra editar, eu podia ter E-D-I-T-R-A. Elas ainda estão juntas, T-R-A. A diferença é que eu mudei a ordem dentro do bloco. Se eu permitir mudanças de ordem dentro do bloco, eu tenho que agora considerar permutações internas. Primeiro, a permutação dos 4 elementos, né? O bloco mais as outras 3 letras continua 4 fatorial. Mas olhando para dentro do bloco, eu posso permutar essas 3 letras. T-A-R, T-R-A, A-R-T, A-T-R. Eu tenho a permutação de 3 elementos, que é 3 fatorial. Então, se eu posso fazer a permutação total e fazer a permutação do bloco, e cada vez que eu fizer uma dessa eu vou ter uma situação diferente, um resultado diferente, uma configuração diferente, então eu posso multiplicar esses 2 eventos. Princípio multiplicativo. Eu faço essa escolha, ou seja, aonde colocar o bloco e as outras letras, e essa escolha,
em que sequência colocar o bloco. 24 daqui, vezes 6 daqui, eu tenho 144 anagramas. Então, 144 anagramas da palavra editar possuem as letras T, A, R juntas. Desses 144, 24 tem T, A, R juntas e na ordem T, A, R. Logo, quantos teriam T, A, R juntas, mas não na ordem T, A, R? Ué, 144 menos 24, 120 anagramas. Beleza? Esse é o conceito por trás, então, da permutação. No próximo vídeo, a gente continua a falar de permutação, mas aí com repetição de elementos. Você nota aqui que a palavra editar, ela possui 6 letras, mas 6 letras diferentes umas das outras. E se fosse a palavra arara? E se fosse a palavra banana? Aí seria um pouquinho diferente, é isso que a gente vai falar no próximo vídeo.